Fala, meu povo da opinião esportiva. Neste final de semana, o Al Ahly foi campeão asiático ao derrotar a equipe do Machida Sélvia. E eu resolvi fazer aqui o vídeo de todos os campeões asiáticos. Se você acompanha a opinião esportiva há algum tempo, você se lembra, né, que o vídeo da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, tinha os uniformes dessas equipes na temporada em que elas foram campeãs, juntamente com as finais dos campeonatos de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, vinha com a final ali do lado. Porém, o campeonato asiático tem muita pouca informação aqui pra gente do Ocidente. E em alguns casos, foi difícil até de encontrar o escudo. E em um deles eu não encontrei o escudo do time. E aí eu vou apresentar aqui para vocês e explicar a situação. Então, se o escudo já era mais difícil, imagina o uniforme por temporada. Então, por conta disso, eu deixei apenas o escudo dos campeões aqui para vocês, né? A gente vai começar naquele mesmo esquema de sempre. Para quem nunca viu, eu vou explicar agora, né? A gente começa de que tem menos títulos para quem tem mais títulos. Em caso de empate, quem alcançou aquela marca por último aparece primeiro no vídeo. Né? Por exemplo, vamos começar com o Kashima Antlers, campeão em 2018. Entre os campeões asiáticos, ele é o que tem o título mais recente. Ele ganhou por 2-0 do Persepolis do Irã em 2018, né? Em 2014, o Western Sydney Wanderers venceu por 1-0 o Al Hilal da Arábia Saudita. Esse até hoje é o único título australiano da competição. Em 2008, o Gamba Osaka do Japão foi campeão por 1-0 contra o Adelaide United. Em 1999, o Jubilo Iawata venceu por 2-1 o Istiklal do Irã. Em 1993, o PAS venceu por 1-0 o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Em 1990, o Liaoning venceu por 3-2 o Yokohama Marinos. E esse foi um dos times que foi muito difícil achar o escudo, por exemplo. Não tinha nenhum site no Brasil demonstrando o escudo do Liaoning. Eu tive que buscar em sites de fora, né, em língua inglesa, com a ajuda do Google Tradutor, para poder entender o que estava escrito. Mas eu consegui achar o escudo do Liaoning, que foi campeão em 90. Em 1988, o Tóquio Verde foi campeão por WO contra o Al Hilal. Na ocasião, o jogo coincidiu em época de jogos da seleção saudita, não existia data FIFA, e o Al Hilal era a base da seleção saudita, tinha 9 jogadores do elenco titular estavam com a seleção. Então o Al Hilal decidiu não comparecer à partida, pediu adiamento, a Confederação Asiática não adiou o jogo, e portanto o Tóquio Verde foi o grande campeão. Inclusive, à época, o Tóquio Verde se chamava Yomiuri Nippon, né? Ele mudou de nome posteriormente. Em 1987, o Jeff United venceu o Al Hilal num quadrangular final, né? Não teve a final do campeonato de 87. Em 86, o Busan e Park da Coreia do Sul venceu por 3-1 o Al Ahly da Arábia Saudita. Em 1967, o Hapoel de Tel Aviv venceu por 2-1 o Selangor da Malásia. Essa, inclusive, é a primeira final da história do Campeonato Asiático, essa de 67, entre a Hapoel de Israel e o Selangor da Malásia. Atual bicampeão, Al Ahly ganhou em 2025 e 2026. Em 25 venceu o Kawasaki Frontale do Japão e esse ano venceu o Machida Sélvia por 1-0, também do Japão. O Al-Ain foi campeão em 2003 contra o Polistero da Tailândia e em 2024 contra o Yokohama Marinos do Japão. Essa é a última final em 2 jogos, né? O Al-Ain venceu por 6-3 o Yokohama Marinos. Perdeu o jogo no Japão, mas venceu no Emirados Árabes Unidos. O Ulsan Hyundai é bicampeão, ganhou em 2012 do Al Ahly da Arábia Saudita, em 2020 do Persepolis do Irã. O seu compatriota de mesmo dono, o Jeonbuk Hyundai, ambos os clubes pertencentes a Hyundai, né, também é bicampeão. Em 2006 venceu o Al-Karamará da Síria e em 2016 o Al-Ain por 3-2 do Emirados Árabes Unidos.
Mais um time inexistente no momento a aparecer, a gente já falou do Liaoning, né, time chinês que não existe mais. O Guangzhou é outro time também extinto, né, que não existe mais no futebol. Ele foi campeão em 2013 contra o Seul, da Coreia do Sul, e em 2015 contra o Al Ahly, da Arábia Saudita. Bem recente, né? Um clube campeão continental há 11 anos atrás e que já não está mais entre nós, né? Ele deixou de existir, o clube quebrou lá na China, né? O clube foi colocado à venda, ninguém comprou, pertencia ao Evergrande, por isso que era Guangzhou Evergrande, a época que foram campeões. O segundo dono não conseguiu manter ali, o clube quebrou, fechou, faliu e não existe mais. O Al-Sadd, do Catar, é bicampeão. Ele ganhou em 1989 contra o Al-Hasset, do Iraque. E em 2011, nos pênaltis, venceu o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul. O Seognan, da Coreia do Sul, também venceu 2 vezes o torneio. Em 95, venceu o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Em 2010, venceu o Sobh Ahran, do Irã. O Al-Nassr, inclusive, dos 4 grandes sauditas, é o único a nunca ser campeão. A gente já falou do Al Ahly, bicampeão. Vamos falar agora do Al Ittihad, que também é bicampeão. Venceu em 2004 o Seongnan, da Coreia do Sul, e em 2005 o Al Ahly, do Emirados Árabes Unidos. Só para confirmar se eu tinha falado do segundo título do Seongnan. O Swan Samsung Blue Wings também é bicampeão. Em 2001 venceu o Jubilu Iwata, do Japão, e em 2002 venceu o Seul, também da Coreia do Sul, na última final entre compatriotas no Campeonato Asiático, que por muito tempo ficou proibido, né, porque era a Conferência Leste contra Oeste. Há 2 temporadas é que voltou a poder times do mesmo país se enfrentarem na final. O Thai Farmers Bank venceu 2 títulos também. Em 94 derrotou o Oman Clube do Oman e em 95 o Al Arabi do Catar por 1-0, sendo o único clube tailandês a ser campeão asiático. O Maccabi Tel Aviv venceu 2 vezes o torneio. Em 69 venceu o Yangtze, da Coreia do Sul. Note que não tem escudo, porque eu falei para vocês que tinha um clube que eu não tinha achado o escudo. É esse aí, o Yangtze. Fundado em 1967, finalista asiático em 1969, deixou de existir em 1970. A seção meteórica. Ele era um projeto da Coreia do Sul de formar um super time. Então ele era quase como se fosse a seleção sul-coreana de futebol, os melhores atletas do país jogavam lá. Foi um teste, durou 4 anos, o clube bateu o final do Campeonato Asiático, cumpriu a meta, digamos assim, e deixou de existir. Um caso bem curioso, né, do Yangtze. E em 71, o Al Sharta se recusou a disputar a partida contra o Maccabi Tel Aviv. Isso ocasionou na saída de Israel da Liga Asiática. Se você acompanha futebol há bom tempo, acompanha eliminatórias, você vai lembrar que a Itália jogou contra Israel nas eliminatórias da Copa do Mundo. Isso porque atualmente Israel pertence à Liga Europeia, à Confederação Europeia. Os clubes árabes se recusavam a jogar contra os clubes israelenses. Isso fez com que Israel fosse para a Confederação Africana. Se você não sabe geografia, não está acostumado ao mapa político, né? Não sabe, não sabe os limites dos países. Israel faz divisa com o Egito. Então, quando ele foi expulso da Confederação Asiática, entre aspas, né, se decidiu de comum acordo de que ninguém quer jogar com Israel. Israel chegou aí para uma Copa do Mundo, a quase ir para uma Copa do Mundo, porque ninguém queria enfrentar eles. Então, ficou insustentável a permanência de Israel dentro da Confederação Asiática, e ele acabou indo para a Confederação Africana por fazer divisa com o Egito, né? O Egito tem aquela pontinha do Sinai dentro do continente asiático, então territorialmente fazia sentido Israel ir para a África. Porém, se você acompanha a geopolítica, o norte da África ele é árabe, né? Ele é de descendência árabe, assim como o Oriente Médio. Então, ficou inviável, com o passar do tempo, o Israel também jogar no norte, no
no continente africano. Com isso, Israel foi jogar no continente europeu, fazendo com que o Hapoel de Tel Aviv e o Maccabi Tel Aviv, que são clubes ainda existentes, eles podem se tornar um dia os primeiros campeões asiáticos e europeus, né? Os primeiros clubes a fazer isso. O West Sydney Wanderers não venceu o campeonato da Oceania, mas os clubes australianos que venceram o campeonato da Oceania também podem ganhar o campeonato asiático, né? Basicamente isso, só dando esse contexto para você não estranhar, tá vendo dois clubes israelenses no campeonato asiático, sendo que eles disputam hoje o campeonato europeu. O Esteghlal do Irã venceu em 1970 o Hapoel de Israel e em 91 o Liaoning da China por 3-1. Abrindo os tricampeões, Uriah Red Diamonds venceu em 2007 o Sepahan do Irã, em 2017 o Al Hilal da Arábia Saudita e em 2022 novamente o Al Hilal da Arábia Saudita. O Pohang Steelers foi por muito tempo o único tricampeão. Foi o primeiro e por um tempo o único tricampeão da competição. Venceu em 97 o Seongnan da Coreia do Sul na primeira final entre clubes sul-coreanos. E a primeira vez que na Ásia aconteceu isso, foram só 2 vezes, e 2 vezes foi com clubes da Coreia do Sul. Em 98, nos pênaltis, venceu o Dalian Shide da China. E em 2009 venceu o Al Ittihad da Arábia Saudita. Duelo esse, se você prestou atenção, foi para definir quem seria o primeiro tricampeão da história. O Al Ittihad, bicampeão, já tinha conquistado seus 2 títulos neste momento. Maior campeão da história, Al Hilal. Venceu em 91 o Esteghlal, em 2000 o Jubilo Iwata, em 2019 venceu o Uriah Red Diamonds. Se enfrentaram 3 vezes em pouquíssimo tempo, né? O Red Diamonds vence em 17 e 21, o Al Hilal vence em 19. Em 2021, o Red Diamonds vence em 2020, falei errado. Em 2021, o Al Hilal enfrentou o Pohang Steelers da Coreia do Sul para decidir quem seria o primeiro tetracampeão. Então, na Ásia, a gente já teve uma final para decidir o primeiro campeão e uma outra final para decidir o primeiro tri e o primeiro tetracampeão. O primeiro campeão foi numa final entre o Hapoel contra o clube da Malásia. A gente sabia que ali sairia o primeiro campeão. O primeiro tricampeão na final entre Pohang Steelers e Al Ittihad. E o primeiro tetra na final entre Al Hilal e Pohang Steelers. Só o bicampeão ali, né, do Maccabi Tel Aviv, que acabou saindo. Não foi um duelo entre campeões para decidir o primeiro bicampeão. Então é isso. Se inscreva no canal para não perder nada de esportes. Estamos em época de final da Champions Africana. Mês que vem a gente tem o jogo entre o Mamelodi Sundowns e o AS FAR do Marrocos, o Mamelodi Sundowns da África do Sul. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com os campeões africanos. Estamos perto também de definir a CONCACAF e, é claro, a Champions League da UEFA. Oceania é a primeira edição, mas a gente pode trazer dos clubes do campeonato antigo, né? E, claro, Libertadores lá no final do ano, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no final, o vídeo da Libertadores para você assistir também. E uma playlist com todas aí as listas de campeões. Vejo você na próxima e falou!